Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao canal NReview. No vídeo de hoje eu farei um comparativo entre duas lentes que têm distâncias focais bem próximas. Uma delas é a Sigma, modelo 18-35mm da série Art. A outra é uma Canon, modelo 18-55, também conhecida como a lente do kit. Nesse vídeo eu farei um comparativo direto entre essas duas lentes, mostrando as características físicas, características técnicas, pontos positivos, pontos negativos e exemplos também na prática, tanto em foto quanto em vídeo. Quer conhecer um pouquinho mais? Então acompanhe. Bem pessoal, antes de iniciar aqui esse comparativo entre essas duas lentes, vale lembrar que essas duas lentes foram desenvolvidas para câmeras da Canon do tipo APS-C. Tá? Então vamos lá. Iniciando pelas características físicas, vou começar aqui pela lente da Sigma. Essa lente da Sigma ela tem um tamanho que vai do comprimento de 12,1 centímetros e o seu diâmetro de 7,8 centímetros. Enquanto isso, a lente da Canon ela possui um tamanho de comprimento de 8,5 centímetros e de largura de 6,5 centímetros. Bem pessoal, falando em relação à construção dessas duas lentes, nesse quesito elas são bem diferentes entre si. A começar pela da Sigma, que ela é construída totalmente em metal. E a da Canon é construída totalmente, o seu corpo é construído totalmente em plástico. Além disso, o mount da lente da Sigma é feita em alumínio, né? Esse encaixe aqui. E a da Canon é feita em plástico. Claro, a da Sigma tem uma durabilidade e uma resistência muito maior por ser em metal. Além disso, essa construção aqui também acaba impactando também no peso, né? Além, logicamente, das dimensões das duas lentes que são bem diferentes. A da Sigma tem um peso aproximado de 810 gramas, enquanto a da Canon tem um peso de aproximadamente 250 gramas. Uma outra diferença também física entre as duas lentes pode ser percebida quando você precisa utilizar a variação da distância focal. Então se você quer mudar, por exemplo, de 18 a 35 ou de 18 a 55, aqui na lente da Sigma você altera o zoom, mas você percebe que a lente não expande, não tem uma alteração do tamanho da lente. Isso aqui auxilia principalmente na parte de vídeo, quando você for utilizar essa lente num gimbal, você não tem a diferença de tamanho e nesse caso não altera o balanço da lente no gimbal. Quando você vai fazer o balanceamento, você não tem essa variação de distância e não tem a variação de peso. Ela é distribuída exatamente igual, independente da variação da distância focal. No caso aqui da Canon, quando você utiliza o zoom, ela tem uma variação de tamanho da lente. Então se você por acaso for utilizar para fazer a gravação utilizando um gimbal, onde a lente e a câmera ficam balanceadas, você vai ter uma alteração na distribuição de peso. E aí aqui já interfere um pouquinho quando você for utilizar algum tipo de gimbal ou estabilizador. Uma outra característica física que pode alterar o modo de operação entre essas duas lentes é em relação ao anel de foco. No caso da Sigma, ela tem um anel de foco bem grande e que tem um rodar aqui, tem um deslize bem suave. No caso aqui da 18-55 da Canon, o anel de foco ele é bem fininho, bem pequeno. Isso dificulta um pouquinho na hora da operação. E ele não tem um deslize tão suave assim quanto da Sigma. E eu digo até mais, não é só no anel de foco não, é no anel também onde você faz o controle da distância focal. Na lente da Sigma ela desliza um pouco mais suave, você tem um controle um pouco mais fino em relação a essa configuração. Agora, seguindo um pouco mais para as características técnicas de cada uma dessas lentes, a gente pode perceber aqui que já, até fisicamente, você já consegue até também perceber uma influência nesse quesito. No caso da lente da Sigma, ela tem uma chave seletora aqui física, onde você seleciona um tipo de foco, onde você seleciona o foco automático ou o foco manual. No caso da Canon, você além de ter a chave de seleção do foco, onde você seleciona o foco automático ou manual, você ainda tem também uma chave seletora onde você indica se você quer que ligue a estabilização de imagem que é na lente. Então essa é uma lente que tem a possibilidade de estabilização e no caso da Sigma, a 18-35, não tem.
Então, um ponto positivo aqui para a Canon por ter essa opção de estabilização de imagem na própria lente. Em relação à abertura do diafragma, aqui nós temos uma diferença enorme. Eu acho que é a principal diferença entre essas duas lentes aqui, principalmente em termos de qualidade de imagem e nitidez. A lente da Sigma, ela tem um f1.8 em qualquer distância focal, ou seja, se você estiver em 18 até 35, você pode manter a abertura em f1.8. Diferente da lente da Canon, onde o diafragma ali começa em 3.4 em 18mm e vai até 5.6 em 55mm. Então, à medida que você vai mudando a distância focal, o diafragma vai se alterando. Então, ou seja, à medida que você vai mudando a distância focal, a lente vai escurecendo um pouco, vai fechando um pouco mais o diafragma e ela vai perdendo um pouco mais da capacidade de captação de luz e vai ficando um pouco mais escura. Isso não acontece na lente da Sigma, é uma lente que mantém o seu diafragma constante. Isso é muito bom e é uma das principais diferenças entre essas duas lentes aqui no uso do dia a dia. Uma outra diferença também que é importante também, mas depende muito do seu uso, no caso da lente da Sigma, o foco dela ela é bem barulhento, o foco automático. Então, à medida que você está focando um tipo de objeto, ela fica fazendo aquela checagem, vai fazendo a movimentação e isso vai fazendo um certo ruído. No caso da lente da Canon, ela tem um tipo de foco STM, que é utilizado pela Canon. É um tipo de foco automático, super silencioso, você não consegue ouvir praticamente nada enquanto a lente está fazendo aquela configuração, né, aquele ajuste mecânico ali na lente, você não consegue ouvir nada. Então, principal diferença aqui, no foco aqui da lente da Sigma, se você colocar no foco automático, é um foco muito barulhento. E no caso aqui do foco da Canon, a 1855, é um foco silencioso, o foco STM da Canon. Um outro quesito muito importante, principalmente para nós brasileiros, é a questão do preço. E aqui nesse caso também a diferença é bem grande. Essa aqui, a Canon 1855, ela normalmente vem junto com a câmera. Por isso que ela é chamada de lente do kit. Que quando você compra a câmera, o corpo da câmera, ela vem junto, né? Mas também há a opção de você comprar também somente o corpo da câmera. Mas não é tão comum assim. Normalmente ela já vem com a 1855, tá? Então já está embutido no valor do preço da câmera, né? Já faz parte do teu kit inicial. A Sigma, a 1835, eu não vou dar o preço em real, porque depende muito da época que você estiver assistindo esse vídeo, né? Eu posso dizer o valor em dólar, tá? Então lá fora, no mercado internacional, normalmente você encontra ela a $800, tá? Então é uma lente que não é barata, principalmente para os padrões brasileiros. Até porque não é a conversão direta de $800. Normalmente as lojas vendem um valor um pouco acima dessa conversão direta, multiplicando 800 vezes o valor da cotação do dólar do dia. Normalmente é um pouco a mais. Mas eu consegui encontrar uma solução aqui que foi no meu caso, tá? Eu consegui comprar essa lente aqui através do site do AliExpress por um preço muito abaixo do valor praticado aqui no Brasil. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde eu comprei essa lente aqui no site da AliExpress. Lá você tem a opção de comprar através de boleto à vista, pode ser pago também no cartão de crédito também, acho que se eu não me engano em 12 vezes, mas aí vai depender do período que você estiver vendo esse vídeo, clicar no link, não sei se ainda vai estar com essa possibilidade, mas normalmente tem essa possibilidade de você parcelar no cartão de crédito, tá? Então é um preço muito abaixo, foi onde eu comprei essa lente daqui, recebi depois de mais ou menos uns 15 dias úteis, recebi ela em casa, não fui taxado, bem tranquilo, então é de total confiança. Então estou deixando aqui embaixo, no link desse vídeo, aqui na descrição do vídeo, o link onde você pode comprar essa lente aqui. Bem pessoal, agora vamos fazer os testes práticos, um comparativo direto entre essas duas lentes, tanto em foto quanto em vídeo. Para esse teste eu vou para uma área externa aqui de casa e vou fazer esse teste nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias. As fotos e os vídeos não sofrerão qualquer tipo de tratamento. Tá? Então, da forma que foi tirada a foto ou feito o vídeo, é que eu vou postar aqui para a gente poder fazer essa comparação direta. Eu vou estar utilizando uma Canon SL3 para fazer essas fotos e vídeos. Vamos lá! Bem pessoal, agora já estou aqui na área externa aqui de casa e vou já tirar a foto daquele
Desodorante que está ali em cima do banquinho, já utilizando a lente a 1855 da Canon a 18mm, ok? Então, e a configuração é essa aqui, o ISO a 200, o f4.0, que é o mínimo que dá para colocar em 18mm. E vamos ver como é que vai ficar a foto. Eu vou tirar agora e vamos ver como é que vai ficar. Bem pessoal, agora eu estou aqui com a lente da Sigma a 1835 f1.8 para dar continuidade aqui aos testes. Vamos tirar a foto ainda, continuando, do desodorante que está ali em cima do banquinho. A lente agora está em 18mm e aí você pode ver a configuração aí, o ISO a 200 e a abertura do diafragma em 1.8. E vamos ver como é que fica o resultado. Pronto, agora eu vou tirar com a Canon 1855 ainda o desodorante que está ali em cima do banquinho. E agora eu configurei para tirar foto em 24mm. Você já pode ver que está um pouco mais próximo o desodorante. E a configuração é essa aí. Agora lembrando que aqui ó, já está em 4.5, que é o mínimo da abertura do diafragma em 24mm. Vou tirar a foto agora e vamos ver o resultado. Agora pessoal, eu estou colocando a lente da Sigma a 1835 em 24mm, tá? Mesma milimetragem também para ficar padrão de teste junto com a lente do kit a 1855. Ainda em f1.8, porque ela mantém esse tipo de configuração, essa abertura, e vamos ver como é que fica a foto. Agora dando prosseguimento ao teste, utilizando a lente a 1855 da Canon, a lente do kit. Agora eu estou em 35mm, tá? E a configuração é essa, o ISO a 200 e a abertura do diafragma 5.0, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa foto. Lembrando que eu vou mostrar para vocês sempre sem nenhum tipo de edição, tá? Agora voltamos com a lente da Sigma a 1835. Ela agora está ainda com a mesma configuração, 200 f1.8, que ela mantém, né? Ela tem essa capacidade de manter a abertura do diafragma constante, independente da distância focal. Então vamos ver como é que vai ficar a foto para podemos finalizar essa comparação em termos de foto. Vamos lá. Bem pessoal, agora eu vou fazer uma foto aqui num ambiente que já está um pouco escuro. Vou tirar a foto primeiro com a Sigma 1835, vamos ver como é que fica a qualidade. Lembrando que eu não vou fazer nenhum tipo de edição aqui. E depois eu vou tirar com a 1855. Vamos lá, vou tirar a foto e vai aparecer para vocês aí o resultado. Vamos lá. Agora pessoal, eu estou com a lente 1855 da Canon, a lente do kit, e vou tirar a foto na mesma condição que eu tirei com a 1835 da Sigma. E aí vamos tirar e vamos ver aqui o resultado. Estou aproveitando também para fazer esse vídeo aqui também um pouquinho no escuro, né? Não está tão escuro, mas já está começando a escurecer aqui, para que você consiga ver a diferença na qualidade também do vídeo. Mas agora eu vou tirar a foto e vamos ver o resultado. Bem pessoal, agora eu vou dar minhas considerações finais a respeito desse comparativo entre essas duas lentes. O que eu posso resumir é que a lente da Sigma, a 1835, é muito superior
a Canon 1855, a lente do kit, né? Já iniciando pela construção, que é uma construção muito mais bem elaborada em metal, mount em metal, e principalmente na qualidade de imagem, tanto em foto quanto em vídeo. Principalmente por ter essa abertura f1.8. A qualidade de imagem é muito boa, muita nitidez em qualquer uma das distâncias focais. De 18 até 35 você tem nitidez assim no ponto máximo, assim, você consegue realmente transformar a imagem, a sua foto fica bem melhor usando essa lente daqui, com certeza. Principalmente em locais escuros, que aí a diferença então entre as duas fica muito nítida. A 1855 da Canon fica num ambiente escuro, começa a ficar um pouco mais granulado a imagem, começa a ficar com ruído e começa a ter uma degradação da imagem e vai perdendo qualidade muito rápido. A da Sigma consegue, devido à sua abertura f1.8, consegue manter ainda uma qualidade de imagem boa, né? Tanto em foto quanto em vídeo. A diferença principal aqui entre as duas é que a da Canon tem estabilização de imagem e da Sigma não possui estabilização. Um outro ponto negativo que é incomum entre as duas é não ter proteção tanto para poeira quanto para respingo. Então tem que tomar cuidado dependendo do local que você for fazer a tua foto ou o seu vídeo, tem que tomar cuidado em relação a isso. E também outra desvantagem também, a diferença brutal entre as duas é em relação ao preço. A da Sigma tem um valor muito mais alto do que a 1855. Então, se você quer manter essa distância focal, que você consegue ter um range, né, de zoom bem agradável, que você vai conseguir tirar a maioria das suas fotos e também fazer a maioria dos seus vídeos, pense bem em de repente substituir a 1855 do kit pela Sigma 1835. Você vai ter um ganho enorme na qualidade de imagem, tanto em foto quanto em vídeo. Bem pessoal, não esquecendo que eu estou deixando aqui embaixo da descrição desse vídeo o link onde eu comprei essa lente daqui da Sigma por um preço excelente no site da AliExpress, e você pode receber com total segurança, que foi onde eu comprei essa lente aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.